Sejam muito bem-vindos ao canal Entre Duas Dimensões. Eu sou o jornalista espírita Edu Cunha e no vídeo de hoje vocês vão conhecer mais sobre Nosso Lar, o livro lançado em 1944, que foi escrito pelo espírito André Luiz e psicografado por Chico Xavier. Ainda hoje, o livro é considerado por muitos especialistas no assunto como uma espécie de divisor de águas com relação ao conhecimento que nós, que estamos encarnados aqui na Terra, temos sobre o plano espiritual no céu. Nosso Lar é o primeiro dos 13 livros da série espírita A Vida no Mundo Espiritual. Durante 25 anos, Chico psicografou as obras de André Luiz que contam histórias sobre o além. Os livros mostram na prática, por meio de personagens, o funcionamento dos ensinamentos espíritas como a lei de causa e efeito, que diz que tudo o que fizermos de bom e de mal em uma encarnação nos trará consequências na mesma ou em outras vidas. O sucesso do livro Nosso Lar, que até hoje já vendeu mais de 2,5 milhões de cópias em diversos países, levou a história para as telas dos cinemas em 2010, quando cerca de 600 mil pessoas foram assistir o filme no final de semana de estreia. E para quem gostou do primeiro filme, uma ótima notícia. Dia 31 de agosto de 2023 será lançado o filme Nosso Lar 2, Os Mensageiros. Agora, se você tem curiosidade em saber mais sobre o livro Nosso Lar, fica aqui comigo até o final do vídeo que eu vou te contar muito mais. Após desencarnar vítima de uma doença, André Luiz desperta em um ambiente sombrio e desconhecido. 8 anos depois, é resgatado e é encaminhado à colônia espiritual Nosso Lar, um lugar que nunca imaginou existir e que, ao mesmo tempo, é tão semelhante à Terra. É nesta região de cura, aprendizado e constante trânsito que André Luiz passa a entender que existe uma realidade à nossa espera após a morte. Uma nova forma de viver que representa apenas o início da jornada. No primeiro livro da coleção, A Vida no Mundo Espiritual, André Luiz transmite suas observações e descobertas sobre a região espiritual, repleta de intensas atividades. Numa matéria de 2017 da revista Super Interessante, intitulada Quem foi André Luiz?, a jornalista Melissa Schroeder resume de forma criativa a história contada por André Luiz no livro. Abre aspas. Bosques, rios, jardins, fontes luminosas, conjuntos habitacionais e enormes torres onde funcionam ministérios. Poderíamos estar falando de Brasília, mas essa também é a descrição de Nosso Lar, uma cidade do além, descrita por André Luiz e psicografada por Chico em 1944, 16 anos antes da inauguração da capital federal. Localizada numa colônia espiritual que abriga cerca de 1 milhão de desencarnados, homens, mulheres, jovens e velhos, que estavam lá para aprender e trabalhar entre uma encarnação e outra. Apesar de serem espíritos e estarem todos vestidos em trajes de cor claras, os habitantes da colônia tinham uma vida muito parecida com a dos mortais. Até o início dos anos 40, ninguém havia contado com tanta riqueza de detalhes como seria a suposta vida após a morte. Segundo Chico, o relato virou livro graças ao espírito que nunca teria revelado sua verdadeira identidade e que assinava as obras com o pseudônimo de André Luiz. O livro fala de um plano espiritual tão realista quanto futurista. Havia em Nosso Lar comunicadores pessoais parecidos com nossos celulares, um aerobus, meio de transporte aéreo muito veloz, e telas planas semelhantes às TVs de plasma. Uma muralha com baterias magnéticas protegia o local. A cidade tem o formato de uma estrela de 6 pontas e teria sido fundada por portugueses que desencarnaram no Brasil no século XVI. Fecha aspas. Mensagem do livro. Nosso Lar retrata a vida e a conversão de André Luiz, espírito que foi médico em sua encarnação na cidade do Rio de Janeiro. Seus excessos na Terra o levaram, após a morte, para o umbral, um lugar sombrio, com paisagens escuras e povoadas por milhares de almas atormentadas,
onde sofreu e vagou sem rumo por 8 anos. E foi apenas com o arrependimento e o reconhecimento da bondade divina que André Luiz, enfim, foi resgatado por espíritos de luz e levado à colônia Nosso Lar, onde recebeu mais uma chance para reconstruir seus valores, agora calçados única e exclusivamente no bem e no amor a nossos semelhantes. Maiores lições. O que de melhor aprendemos com o livro é que fazer o bem ao próximo é o melhor caminho, a morte não existe e que quando chegar a nossa hora de partir, encontraremos do outro lado do plano espiritual o próprio resultado do que fomos na vida material. O livro é um convite para pensar em si próprio e buscar uma transformação, uma reforma íntima. Outras semelhanças com a Terra. A referida colônia espiritual tem muitas semelhanças com a Terra, uma vez que o nosso planeta é uma cópia imperfeita da nossa verdadeira vida, que é no mundo espiritual. A colônia é dirigida por um governador que conta com a ajuda de 72 ministros e tem 6 ministérios: regeneração, comunicação, esclarecimento, auxílio, elevação e união divina. Repleta de edifícios e residências, Nosso Lar e seus habitantes vivem em meio a uma natureza abundante, harmônica e cuja beleza salta aos olhos. A colônia é apenas mais uma das centenas que existem ao redor da Terra e que recebem diariamente grande número de espíritos desencarnados. André Luiz. Parceiro frequente de Chico Xavier, André Luiz descreve-se como um aprendiz. Seu verdadeiro nome nunca foi revelado. Entretanto, sabe-se que foi médico sanitarista quando encarnado no Rio de Janeiro no início do século XX. Primeiro livro de sua autoria, Nosso Lar, é considerado fundamental no estudo do mundo espiritual por apresentar descrições e evidências da vida após a morte. Entre os autores espirituais que ditaram obras, André Luiz é considerado um dos mais fiéis aos preceitos da doutrina espírita e seus textos demonstram lealdade e respeito aos ideais da codificação. Agora me conta aí, ficou alguma dúvida? Se tiver, coloque aqui abaixo nos comentários ou mande um e-mail para entreduasdimensões@gmail.com. E se o assunto fez sentido para você, eu peço humildemente que você curta o vídeo, se inscreva em nosso canal, acione o sino da notificação para ser avisado sempre que houver um vídeo novo e compartilhe o conteúdo com seus amigos e familiares que podem se interessar pelo assunto. Nos vemos nos próximos vídeos. Tchau!